gente, voltei! Gente, hoje a gente vai falar de quê? De EBITDA ajustado. É a continuação da série EBITDA, que começou recentemente. Hoje a gente vai falar dos seus ajustes, contando inclusive com um case super especial, que é o case do WeWork, o EBITDA ajustado por comunidade, e também o caso da JSL, Júlio Simões Logística, e é uma medida de EBITDA muito estranha que eles apresentaram em determinado momento do tempo, 2017, ajustando pelos seus imobilizados, que são sua frota. Vamos por partes. Vamos começar que essa discussão é muito rica porque ela discute alguns problemas do EBITDA, tá? Então, eu vou começar para ser mais didática com o caso da JSL. Home office, vocês vão ouvir crianças berrando em 3, 2, 1, tá? Mas vamos lá. JSL, Júlio Simões Logística. JSL é, inclusive, dona da Movida, aluguel de veículos leves. Em determinado momento, a Movida, lá em 2017, ela ia fazer o IPO. Fez o IPO, no caso. E quando ela ia fazer o IPO, antes eles publicaram um relatório que foi bastante conflituoso, porque não tinha muitas boas notícias da JSL, que é a empresa mãe, e inclusive uma delas que eu achei muito interessante que eu vou trazer para vocês foi o caso do EBITDA que eles publicaram. Olha só, bom, essa discussão é um pouco avançada, mas vamos junto que eu acho que a gente consegue. O EBITDA, o que ele faz? O EBITDA, ele desconsidera todos os seus gastos que tem normalmente na formação dos seus lucros relacionados a imobilizados e intangíveis. O EBITDA, ele tira fora aquele consumo de valor do imobilizado e aquele consumo de valor do intangível. É quase como se ele dissesse assim que a sua operação de curtíssimo prazo não precisa compensar esses custos, né? De aquisição do seu imobilizado e do intangível. Cuidado com essa afirmação. A sua operação tem que rentabilizar, pessoal, os seus investimentos em imobilizado e intangível, o seu CAPEX. Mas é claro, ela precisa rentabilizar. Mas aquele é um investimento de longo prazo e não necessariamente você precisa rentabilizar tudo isso no curtíssimo prazo. Então o EBITDA ele acaba sendo uma medida interessante para a gente comparar com a sua capacidade de gerar caixa operacional de curto prazo. Então ele é uma proxy rica nesse sentido. Mas a gente tem que ter cuidado que é o seguinte: no longo prazo, a sua operação, a geração de resultado na sua operação tem que ser capaz de compensar seus investimentos de longo prazo. E para exemplificar o perigo de um EBITDA, eu vou trazer aqui para vocês a discussão desse caso da JSL. A Júlio Simões Logística, que tem lá dentro muitos negócios de logística integrada, aluguel de veículos leves, como por exemplo na sua parte da Movida, de veículos pesados também, caminhões, etc. Então quando você olha seu balanço ali da JSL, poxa, tem bilhões de reais em frota. Muitos bilhões de reais em frota. Se você junta toda a frota do balanço, dá um volume muito grande. Isso que eu tô me referindo é naquele momento do tempo, lá de 2016, pré-IPO, que foi logo depois do fechamento do ano de 2016, entrando em 2017. Bom, o que o EBITDA faz? Ele desconsidera os investimentos imobilizados, CAPEX, na medida em que você tira fora a depreciação, que é o consumo daquele valor. Se você está falando de uma empresa como a JSL, em que praticamente todo o ativo é frota, e todo o modelo de negócio naquele momento era pautado na existência daquela frota, que são carros e caminhões e etc., que são o quê? Imobilizados. Poxa, se você desconsidera o custo da frota, no negócio de logística, o que sobra, meu Deus? Concordam? Então, se você olhar bem, o EBITDA numa empresa como essa, em que a frota é um componente tão pesado na formação dos seus custos, o EBITDA ele perde completamente o sentido. Por isso, por exemplo, que empresas aéreas também, historicamente, não usam tanto o EBITDA, porque ele desconsideraria o custo das aeronaves. Então é complicado você fazer isso. E aí, se você pega a empresa hoje, por exemplo, se você pega os resultados, os releases de resultado da JSL, da própria Localiza, eles falam assim, olha, gente, não usamos muito o EBITDA, porque não é relevante no nosso negócio. Especialmente eu gosto muito dessa publicação de resultados da Localiza, porque ela é bem transparente nesse sentido. Não serve para nada no nosso negócio usar o EBITDA, porque você estaria desconsiderando o custo da frota. Então vamos fazer assim? Não vamos usar o EBITDA. E se você não usa o EBITDA nesse caso, você usa o quê? O EBIT, que é o lucro operacional, considerando sim esse consumo de valor dos seus imobilizados, dos seus intangíveis. Por quê? Porque esse tipo de imobilizado da Localiza, por exemplo, ele é uma frota que, apesar de ser de longo prazo, porque um carro tecnicamente dura mais do que um ano, por exemplo, apesar de que às vezes nesse negócio nem isso, vira um imobilizado que é mais quase que um estoque de prazo um pouco mais longo. Então não faz sentido você desconsiderar o valor desse consumo de frota. Bom,
Agora, então, aí a gente já viu um caso, por exemplo, de como o EBITDA ele tem uma limitação em alguns negócios. Se você tem um negócio que é capital intensivo demais, em que esse CAPEX tem uma vida curta, que é um giro muito rápido, o EBITDA ele perde um tanto quanto o seu sentido, que seria o caso da Localiza, da JCL que eu mencionei. Naquela ocasião, quando a JCL publicou esse EBITDA, poxa, não fez nem cócega, porque, poxa, se você tira o custo da frota, imagina, né? Se você desconsidera depreciações e amortizações, você tira o custo da frota numa empresa como essa, né? E se você tira o custo da frota, o que acontece com o seu lucro operacional? Ele infla pra caramba. Ele infla pra caramba porque você tirou o maior custo, meu Deus do céu, tirou o custo da frota, né? Então, pra quem quiser ver isso, me avisa que eu consigo mandar pra você um print da formação do EBITDA. É só mandar um inbox, ou me escreve aqui uma mensagem, eu deixo pra vocês o link pra vocês acharem isso e verem como perde o sentido. Porque um lucro operacional, que na ocasião era coisa de 400 e tantos milhões de reais, se transformou em um EBITDA, desconsiderando o custo da frota, de mais de 2 bi. Olha só, que pequena diferença, de 400 e pouco milhões pra 2 bi. Por quê? Porque, poxa, você tirou o custo da frota, amigão. Então, assim, né, não dá. Não dá pra você tirar o custo da frota nesse caso. Vamos agora ao caso do WeWork. Próximo exemplo. O caso do WeWork, ele foi um caso que foi um tanto quanto criticado pela mídia. Lá em 2017 e 2018, a WeWork começou a vender o seu tal do EBITDA ajustado por comunidade. E é uma métrica que ninguém entendeu, porque ela não tem o menor cabimento, sem pé nem cabeça. Tipo, como assim EBITDA ajustado por comunidade? E aí eles foram tão criticados porque na prática eles estavam tirando uma série de gastos totalmente operacionais e desconsiderando para justificar que os gastos que ficariam contemplados naquele EBITDA eram só aqueles que efetivamente estavam relacionados à criação de comunidade nos seus ambientes de espaço de coworking. Só que nisso você desconsiderava um monte de outros gastos operacionais. Isso pode fazer? Bom, pode fazer porque o EBITDA não é uma métrica que segue nenhuma lei. Lembra que a gente falou no outro vídeo que o EBITDA não existe na contabilidade societária, ele só existe na contabilidade gerencial. Então a empresa faz o que ela bem entender. E aí cabe à mídia e ao público e aos analistas julgarem isso e criticarem se a empresa passa do ponto. E aí criticaram pra caramba. Mas não foi o suficiente para matarem o EBITDA ajustado por comunidade. Ele foi reinventado e reapareceu com outro nome no seu documento, quando o WeWork veio pré-IPO, né, e publicou na SEC aquele documento S1, que é o documento oficial em que eles entram com pedido para fazer a sua abertura de capital, o seu IPO lá. E esse foi mais um dos pontos que gerou muita frustração, porque na hora que você calcula uma medida de um lucro operacional ajustado, ou seja, um EBITDA ajustado por comunidade, que eles deram outro nome naquela ocasião, mas tinha a mesma essência. Você faz um monte de ajustes que quem tá olhando de fora não consegue compreender bem. E não raras vezes esses ajustes são pró-empresa, no sentido de aumentar um pouquinho mais o seu lucro. Inflar o seu lucro operacional desconsiderando gastos de alguma natureza que a empresa entende que ela não deveria considerar. Em alguns sentidos isso pode ser um tanto quanto bom. Quando, por exemplo, a empresa tira da conta alguma sujeirinha, algum gasto que é totalmente não recorrente, alguma perda que é muito pontual, alguma questão contábil que aconteceu nesse momento, mas que realmente não vai se repetir no futuro, é totalmente não recorrente ou totalmente não operacional, pode ser uma boa? Pode ser uma boa. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque numa dessas são feitos vários ajustes que são totalmente sem cabimento, que seria o caso que eu mencionei da JSL e o caso do WeWork, que foi um tanto quanto criticado, porque desconsiderou vários custos totalmente relevantes na operação associados à sua expansão, ao seu crescimento, sob a justificativa de que isso não era totalmente correlacionado à existência da comunidade. Então, aquela era uma métrica EBITDA ajustado por comunidade. Eles foram mais criticados ainda, tadinhos, quando eles propuseram algumas metas de EBITDA ajustado por comunidade e não bateram algumas dessas metas. Então, quer dizer, você cria uma métrica, propõe uma meta e aí você não bate essa meta. Aí, quer dizer, ainda virou um pouquinho de todo o conceito que foi barulho e todo um desconforto e frustração ao redor do caso. E essa criatividade contábil nas medidas gerenciais incomodam bastante para aumentar esse desconforto, porque você fica sem saber se você pode ou não confiar naquela medida. Então, se você se vê deparado com um EBITDA ajustado, que você não sabe bem se você pode ou não pode confiar, faz o seguinte, não confia. Não confia. Pega o lucro operacional, pega o EBIT, porque esse vem da contabilidade societária,
que em teoria, nas boas práticas, segue uma norma, segue uma regra, no limite até auditada. Então, se você ficar na dúvida, vai de EBIT, vai de lucro operacional, que aí não tem erro. Que tal? É uma boa? No mais, pessoal, mandem dúvidas, mandem muitas dúvidas, que eu vou adorar discutir esse tema, porque esse é um tema super hot, é um tema super relevante, e ele pode fazer a gente cair em armadilhas enormes, muito porque esse indicador, o EBITDA, ele é usado para muitos fins, inclusive para fazer medidas de valuation no negócio, avaliação relativa. Então, a gente não quer cair numa armadilha de uma criatividade contábil que na hora de uma negociação vai pesar contra nós. E tampouco a gente quer fazer uso de má fé, né, para inflar esse número artificialmente. Então, a gente tem que ser muito transparente e justo, fazer boas práticas das finanças, porque essa é uma medida que ela tem muito uso, geralmente aceito. Então ela tem que ser uma medida bem construída, em cima de fundamentos e transparência e boa fé. Então eu convido todos a estudarem um pouquinho mais sobre isso e a me mandar dúvidas. Combinado? Até mais, pessoal!